Fala turminha, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um da série Lei Seca. Estamos fazendo a Constituição, da República Federativa do Brasil. Vamos falar sobre os tributos municipais, vamos fazer uma leitura da parte do que compete à tributação dos municípios. Antes, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever, deixar um like, compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Aqui tem toda a Constituição, toda a lei seca que vamos estar fazendo, toda a leitura da Constituição, de A a Z, toda ela aqui para você, beleza? Se inscreva no canal, deixa um like no vídeo e compartilhe com os amigos nas suas redes sociais. Beleza? Vamos lá, vamos ao PDF aqui. Vamos lá ao nosso PDF, abrimos aqui, beleza? Bom, compete então aí ao município, Seção 4 dos impostos municipais. Artigo 156, compete privativamente aos municípios, impostos sobre, primeiro, propriedade predial e território urbano, 2. Transmissão intervivo a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direito à sua aquisição. 3. Serviços de qualquer natureza não compreendido no artigo 155, inciso 2º, definido em lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional 3 de 1993, vídeo Emenda Constitucional atualizada 132 de 2023. Aqui nós temos o parágrafo 1º que diz: sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 132, parágrafo 4º, inciso 2, o imposto previsto no inciso 1 poderá, primeiro, ser progressivo em razão do valor do imóvel. 2. Ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. 3. Ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo conforme critério estabelecido em lei municipal. Ou seja, o seu IPTU ele pode ser considerado, pode ser calculado de acordo com alguns critérios que a gente viu aqui. Por exemplo, ele pode ter de acordo com o lugar que você mora, Ele pode ter de acordo com o valor do imóvel, um percentual de acordo com o valor do imóvel. Imagine criar uma alíquota de 1% ao valor do imóvel. Só ideia, tá? Só hipótese aqui, tá? Ter uma alíquota diferenciada de acordo com a localização. Você mora num lugar chique, você vai pagar um valor diferente. Você mora num lado mais abandonado, valor progressivo. O valor de acordo com a localização, pode ser, Também com a finalidade do imóvel, se ele é um residencial, se ele é comercial, enfim, tudo isso vai determinar o valor da alíquota do seu tributo, do seu IPTU, beleza? Parágrafo 1º. Os impostos previstos no inciso 1 do caput deste artigo não incidem sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a linha B do inciso 6 do caput do artigo 150 desta Constituição seja apenas locatário de bem imóvel. Imagine que se tem uma igreja, um lugar ali que utiliza aquele lugar, os impostos são, vamos dizer assim, são desconsiderados os impostos do templo religioso, de algum templo, Então, ou seja, ali ele não é cobrado imposto do IPTU, mesmo que seja do imóvel locado, tá? Se o seu imóvel ele é locado para uma igreja, por exemplo, ali o imposto vai deixar de ser descontado, Não vai ser cobrado aquele imposto, vai ser, ele vai, vamos dizer assim, isento, 2. Os impostos previstos no inciso 2 não incide sobre transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens e direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoas jurídicas, salvo se neste caso a atividade
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, localização dos bens imóveis ou arrecadação mercantil. 2. Compete ao município da situação do bem. Aqui nós temos esses que foram revogados, parágrafos revogados. O parágrafo 3, através da emenda constitucional 37 de 2002, diz que em relação aos impostos previstos no inciso 3 do caput deste artigo, cabe à lei complementar. Diz o seguinte: lei complementar que fixar suas alíquotas máximas e mínimas. 2. Excluir de sua incidência exportações de serviços para o exterior. 3. Regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. E aí nós temos esses parágrafos seguintes, incisos revogados. Seção 5A, instituído pela Emenda Constitucional 132 de 2023, que diz: do imposto de competência compartilhada entre Estado, Distrito Federal e município. Artigo 156-A diz: lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre os Estados, Distrito Federal e municípios. Parágrafo 1º. Os impostos previstos no caput será informado pelo princípio da neutralidade, atenderá ao seguinte: primeiro, incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direito ou serviço. 2. Incidirá sobre a importação de bens materiais ou imóveis, inclusive direitos ou de serviços realizados por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito passivo habitual de imposto, qualquer que seja a sua finalidade. 3. Não incidirá sobre exportações, assegurando ao exportador a manutenção do aproveitamento dos créditos relativos a operações nas quais seja adquirente e de que o material ou imaterial, inclusive direitos ou serviços, observando o disposto no parágrafo 5º, inciso 3º. 4. Terá legislação única e uniforme em todo o território nacional, ressalvado impostos no inciso 5º. 5. Cada ente federativo fixará suas alíquotas próprias por lei específica, vide Emenda Constitucional 132 de 2023. 6. A alíquota fixada por ente federativo na forma do inciso 5 será na mesma para todas as operações de bens, materiais ou serviços, inclusive direitos ou serviços, ressalvados as hipóteses previstas nesta Constituição. 7. Será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do município de destino da operação. 8. Será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal especificado em lei complementar e as hipóteses previstas nesta Constituição. 9. Não integrará sua própria base de cálculo nem os tributos previstos nos artigos 153, inciso 8º, 195, inciso 1º, a linha B, 4 e 5 e da contribuição para Programa de Integração Social de que trata o artigo 239, incluído pela Emenda Constitucional 132 de 2023. 10. Não será objeto de concessão de incentivos e benefícios fiscais, financeiros ou fiscais relativos aos impostos ou de regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação, excetuadas as hipóteses previstas nesta Constituição. 11. Não incidirá nas prestações de serviços de comunicação, na modalidade, na radiodifusão sonora ou de sons e imagens de recepção livre e gratuita. 12.
Resolução do Senado Federal fixará a alíquota de referência do imposto para cada esfera federativa nos termos de lei complementar que será aplicada e outra não havendo se estabelecida pelo próprio ente federativo. 13. Sempre que possível, terá seu valor informado de forma específica no respectivo documento fiscal. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º, inciso 5º, o Distrito Federal exercerá as competências estadual e municipal no fixado em suas alíquotas. 3. Lei complementar poderá definir como sujeito passivo do imposto a pessoa que concorrer para a realização de exclusão, para concorrer à realização, à execução ou programa de operações, ainda que residente ou domiciliado no exterior. Parágrafo 4º. Para fins de distribuição do produto de arrecadação do imposto, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, inciso 1º, relatará montante equivalente do saldo acumulado de crédito do imposto não compensado pelos contribuintes e não ressarcidos ao final de cada período de apuração e aos valores decorrentes do cumprimento no parágrafo 5º e inciso 8º, incluído pela Emenda Constitucional 132 de 2023. 2. Distribuirá o produto de arrecadação do imposto deduzido a retenção de que trata o inciso 1º deste parágrafo ao ente federativo de destino das operações que não tenham gerado creditamento. Parágrafo 5º. Lei complementar disporá sobre, incluída pela Emenda Constitucional 132 de 2023, que diz: primeiro, as regras para a distribuição do produto de arrecadação do imposto, disciplinando, entre outros aspectos, a linha A, sua forma de cálculo; B, o tratado em relação a operações em que o imposto não seja recolhido tempestivamente; C, as regras de distribuição aplicáveis às regras favorecidos específicos e diferenciados de tributação previsto nessa Constituição. Inciso 2º, o regime de compensação, podendo restabelecer hipótese em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre a operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou bens e serviços que a linha A, o adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto incidente de suas aquisições de bens e serviços, ou B, o recolhimento de imposto ocorra na alíquota financeira da operação. 3. A forma e o prazo para o ressarcimento do crédito acumulado pelo contribuinte. 4. Os créditos para a definição do destino da operação, que poderá ser inclusive local, entrega, da disponibilização ou localização do bem e da prestação ou disponibilidade do serviço, ou do domicílio ou da localização do adquirente ou destinatário do bem e serviço, admitidas diferenciações em razão das características das operações. 5. A forma de desoneração da aquisição do bem de capital pelos contribuintes, que poderá ser implementada por meio de, primeiro, a linha A, crédito integral e imediato ao imposto; B, diferenciamento; ou C, redução em 100% das alíquotas do imposto. 6. As hipóteses de diferimento e desoneração do imposto aplicável ao regime aduaneiros especiais e às zonas de processamento de exportação. 7. O processo administrativo fiscal do imposto. 8. As hipóteses de devolução do imposto a pessoas físicas, inclusive os limites e os beneficiários, com objetivo a redução à desigualdade da renda. 9. Os créditos para as obrigações tributárias acessórias visando a sua simplificação. Parágrafo 6º.
lei complementar disporá sobre o regime específico de tributação para, inciso 1º, combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que, a linha A, serão as alíquotas uniformes em todo o território nacional, específicas por unidade de medida e diferenciada por produto, admitida e não a aplicação do imposto do parágrafo 1º, incisos 5 e a 7, incluído pela Emenda Constitucional 132 de 2023. B. Será vedada a apropriação de crédito em relação às aquisições de produtos de que trata o inciso destinado à distribuição, comercialização ou revenda. C. Será concedida crédito nas aquisições ou produtos de que trata este inciso por sujeito passivo do imposto, observado o disposto na linha B e no parágrafo 1º, inciso 8º. 2. Serviços financeiros operacionais de bens móveis, plano de assistência à saúde e concursos de prognósticos, podendo prever, a linha A, alterações nas alíquotas, nas regras de credenciamento e na base de cálculo admitida em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso e não aplicável o disposto do parágrafo 1º do inciso 8º. B. Hipótese em que o imposto incidirá sobre a receita ou faturamento com alíquota uniforme em todo o território nacional, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, incisos 5 a 7, e em relação aos adquirentes de bens e serviços de que trata o inciso também o disposto no parágrafo 1º, inciso 8º. 3. Sociedades cooperativas, que será optativo com vistas a assegurar sua competitividade observando os princípios do livre concorrência e da isonomia tributária definida, incluída também pela Emenda Constitucional 132 de 2023. A linha A, as hipóteses em que o imposto não incidirá sobre as operações realizadas entre a sociedade cooperativa e seus associados, entre estes aquela e pela sociedade cooperativa entre si, quando a associação para o consecutivo de objetivos sociais. O regime de aproveitamento de crédito das etapas anteriores. 4. Os serviços de hotelaria, parques de diversões e parques temáticos, agências de viagem, de turismo, bares, restaurantes, atividades esportivas desenvolvida para a Sociedade Anônima de Futebol e a Visão e a Aviação Regional, podendo prever hipótese de alterações nas alíquotas na base de cálculo e nas regras de creditamento admitido e não aplicação do disposto do parágrafo 1º, além incisos 5 a 8, incluído pela Emenda Constitucional 132 de 2023. 5. Operações alcançadas por tratado ou convenções internacionais, inclusive referentes à missão diplomática, repartições censulares, repartições consulares, representações de organizações internacionais e respectivos funcionários acreditados. 6. Serviços de transporte coletivo de passageiro rodoviário, intermunicipal, interestadual, ferroviário e hidroviário, podendo prever hipótese de alterações nas alíquotas e nas regras de creditamento admitida a não aplicação do disposto do parágrafo 1º, incisos 5 a 8, isenção e a imunidade. Inciso 1º. Não implicarão crédito para compensação com o montante devido às operações seguintes. 2. Acarretarão a anulação de crédito relativo a operações anteriores, salvo a hipótese de imunidade, inclusive em relação ao inciso 11 do parágrafo 1º, quanto determinado em contrário em lei complementar. Parágrafo 8º. Para fins do disposto neste artigo, a lei complementar de que trata o caput poderá estabelecer o conceito operações com serviços ao seu conteúdo e alcance, admitida essa definição para qualquer operação que não seja classificada
como operações de bens materiais ou imateriais, inclusive direito. 9. Qualquer alteração na legislação federal que reduza ou eleve a arrecadação de impostos. Primeiro, deverá ser compensada pela elevação ou redução pelo Senado Federal nas alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12b, de modo a preservar a arrecadação das esferas federativas nos termos da lei complementar. 2. Somente entrará em vigor com o início da produção de efeitos do ajuste das alíquotas de referência de que trata o inciso 1 deste artigo, parágrafo 10. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão optar por vincular suas alíquotas à alíquota de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12. 11. Projeto de lei complementar de que trata em tramitação. Projeto de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional de que reduza ou aumente a arrecadação do imposto somente será apreciado se acompanhado de estimativa de impacto no valor das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1º. Parágrafo 12. A devolução de que trata o parágrafo 5º, inciso 8º, não será considerada nas bases de cálculo de que trata o artigo 95A e 198, parágrafo 2º, 204, parágrafo único, 212A, inciso I, e 216, parágrafo 6º, não aplicando a ela ainda o disposto no artigo 158, inciso 4, a linha B. Parágrafo 13. A devolução de que trata o 5º parágrafo será obrigatório nas operações de fornecimento de energia elétrica e gás liquefeito de petróleo ao consumidor de baixa renda, podendo a lei complementar determinar que seja calculada e concedida no montante da cobrança das operações. Artigo 156b. Os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão de forma integrada exclusivamente por meio de comitê gestor de imposto sobre bens e serviços, nos termos do limite estabelecido nesta Constituição e em lei complementar, as seguintes competências administrativas relativas aos impostos que trata o artigo 156A. Primeiro, editar regulamento único e uniforme, a interpretação e a aplicação da legislação do imposto. 2. Arrecadar o imposto, efetuar a compensação tributária ao produto de arrecadação dos estados, Distrito Federal e municípios. 3. Decidir contencioso administrativo. Parágrafo 1º. O comitê gestor do imposto sobre bens e serviços, entidades públicas sob regime especial, terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Parágrafo 2º. Na forma da lei complementar, os estados, o Distrito Federal e os municípios serão representados na forma paritária na instância máxima de deliberação do Comitê de Imposto de Bens e Serviços. 2. Será assegurada a alternância da presidência do Comitê Gestor entre o conjunto de estados e do Distrito Federal e o conjunto de municípios e o Distrito Federal. 2. O Comitê Gestor será financiado por percentual do produto de arrecadação do imposto destinado a cada ente federativo. 4. O controle externo do Comitê Gestor será exercido pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios. 5. A fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa e a representação judicial relativa ao imposto serão realizados no comitê de suas respectivas competências pelas administrações tributárias e procuratórias dos estados, Distrito Federal e município, de que poderão definir hipótese de delegação ou de compartilhamento de competência, cabendo ao comitê gestor a coordenação dessas atividades administrativas, bem como vistas à integração entre os entes federativos. 6. A competência exclusiva das carreiras de administração tributária e das procuradorias do Estado, do Distrito Federal e dos municípios serão exercida no Comitê Gestor e
na representação deste por servidores das carreiras referidas. 7. Serão estabelecida a estrutura e a gestão do comitê gestor, cabendo o regimento interno dispor sobre organização e funcionamento. Parágrafo 3º. A participação dos entes federativos na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços observará as seguintes competências. Primeiro, 27 membros representando cada estado e o Distrito Federal. 27 membros representando o conjunto de município e o Distrito Federal, que serão eleitos nos seguintes termos. 14 representantes com base nos votos de cada município, com valor igual para todos. 13 representantes com base nos votos de cada município, ponderados pela respectiva população. Parágrafo 4. A deliberação no Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços serão considerada aprovada se obtiverem cumulativamente os votos de primeiro em relação ao conjunto dos estados e do Distrito Federal, a da maioria absoluta de seus representantes e b de representação dos estados do Distrito Federal que correspondam a mais de 50% da população do país e, inciso 2º, em relação ao conjunto dos municípios do Distrito Federal, da maioria absoluta de seus representantes. Parágrafo 5º. O presidente do Comitê Gestor do Imposto de Bens e Serviços sobre Bens e Serviços deverá ter notório conhecimento de administração tributária. Parágrafo 6º. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços da Administração Tributária da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compartilharão informações fiscais relacionadas às tributações previstas no artigo 156-A e 195, inciso 5º, e atuarão com vistas a harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos ainda assimilativos. 7. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços da Administração Tributária da União poderão implementar soluções integradas para a administração e a cobrança de tributos previstos no artigo 156-A e 195, inciso 5º. 8. Lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo relativo a tributações previstas no artigo 156-A e 195, inciso I, incluídos pela Emenda Constitucional 132 de 2025. Aí, muito bem, seguimos com a nossa leitura da Constituição. Falamos aqui sobre as tributações, competência dos municípios e competências comuns, sobre as tributações e bens e serviços dos estados, Distrito Federal e municípios. A lei C, que essa é a leitura, nós estamos fazendo aqui uma leitura geral, e pontuando alguns itens que a gente entende que pode ser objeto de questão de prova, beleza? Seguimos na sequência com mais leitura no próximo vídeo. Até mais.